padre, muitos padres e bispos dizem que as possessões diabólicas são raríssimas. Mas já ouvi o senhor dizer que atende vários casos atualmente. Possessões acontecem com frequência? Então, a resposta é sim e não. É verdade, em geral, muitos padres e bispos, eu penso que por um motivo muito simples, porque eles nunca viram casos reais de pessoas. O problema é que, às vezes, nós temos os filmes, né? O Exorcista, o Ritual, e então você pensa que as pessoas possessas são pessoas que a gente reconhece imediatamente. Você vai na rua e vê um possesso caminhando lá do lado. Não. As pessoas que têm problemas espirituais são pessoas que não estão sempre 24 horas por dia possessas. O demônio vem e vai, e vem e vai. Tem ataques, mas normalmente não permanentemente. Então são pessoas que muitas vezes você pode estar falando com elas. E então, para muitos padres e bispos, se elas têm um comportamento normal, então não precisam de exorcismos. Mas se eles começassem rezando o exorcismo, a oração de libertação, eles veriam que aquela pessoa que parecia que estava tudo bem, no fundo não estava. No fundo não estava. Mas isso não nega o fato que, do ponto de vista numérico e estatístico, eu já disse, né? Nesses 11 anos, lá em Portugal, 10 milhões de habitantes, eu tive 400 casos. 400 em 10 milhões é uma gota de água. Não são muitos, mas para muitos são muitos. Eu atualmente tenho 40 casos, mais ou menos. E os bispos pensam que não pode ser. Alguns, né? Graças a Deus, tem bispos ótimos. Mas o problema, eu penso que é mais a ignorância prática, né? Porque tem uma ideia errada por causa dos filmes e no fundo, nunca viram, né? Nunca viram os casos reais. Quem são as pessoas que precisam disso? São pessoas normais, que têm o seu trabalho, a sua família e tudo isso, e depois os ataques extraordinários do demônio têm vários níveis. Tem uns mais leves, uns médios, uns graves. E todos precisam desse remédio para esses distúrbios extraordinários, que se chama exorcismo. Pronto. Em muitas, infelizmente, lá em Portugal, em muitas dioceses, os bispos dizem: nós não temos exorcista, mas se surgir um caso, nós nomeamos um exorcista para esse caso. O problema é que eu tenho muitos casos dessas outras dioceses e mando as pessoas falar com o bispo. Digo, você vai falar, diga que vai da minha parte, explique o seu caso. E essas pessoas, quando vão falar com o bispo, com os responsáveis da diocese, eles acolhem eles, mas não acreditam e não rezam. Então não percebem que precisa. E também não vêm nos exorcismos para ver que precisa. Então temos que rezar. Graças a Deus eu noto que as coisas estão melhorando, seja no Brasil, seja em Portugal, que com o passar dos anos há mais exorcistas, os bispos estão nomeando mais exorcistas, estão mudando de atitude. Isso é uma graça, graças também às vossas orações. Vamos continuar rezando e pedindo a Deus muitos e santos exorcistas. Porque no mundo cada vez mais pagão em que vivemos, cada vez mais gente está exposta ao ocultismo e por isso o número de problemas, de distúrbios diabólicos extraordinários está crescendo. Está crescendo. Tem cada vez mais possessos. Por quê? Porque cada vez tem mais ocultismo. E por isso são precisos mais exorcistas. As coisas estão melhorando, mas lentamente, pouco a pouco.